Musk promete máxima transparência à frente do departamento no governo Donald Trump. Após ser anunciado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, o empresário Elon Musk prometeu transparência máxima sobre decisões que serão tomadas pelo órgão. Na última terça-feira, no dia 12 de novembro, Musk disse que todas as ações empreendidas pelo departamento serão publicadas na internet para conhecimento da população. Dessa maneira, segundo ele, o público poderá se manifestar sobre os gastos do governo. Abre aspas, sempre que achar que estamos cortando algo importante ou não cortando algo desnecessário. Fecha aspas, afirmou no X. Musk aproveitou o anúncio para adiantar medidas sobre transparência em relação aos gastos e impostos no país. Também teremos uma tabela de classificação de gastos mais minimalistas do seu dinheiro com impostos. Isso será extremamente necessário e divertido, disse o empresário. O poder dado a ele sob a gestão deste departamento será dividido com o empresário e ex-candidato nas primárias republicanas Vivek Ramaswamy. Eu já havia imaginado que dar uma pasta desse nível ao Elon Musk, apesar de saber que ele teria competência suficiente para poder cuidar disso, mas sabendo o nível de comprometimento que ele tem com as suas empresas e a quantidade de empresas que ele tem, possivelmente ele não assumiria essa pasta sozinho. E é bom saber disso porque a gente ficava se questionando como é que ele ia cuidar disso, dessa pasta tão importante para o governo americano e também cuidar das suas próprias empresas. Mas ele vai dividir esse trabalho com uma outra pessoa. E o fato dele divulgar isso com uma certa transparência, tá dizendo que também teria uma tabela de classificação para os gastos mais minimalistas do dinheiro e dos impostos, e o que trará também o que ele acha que é extremo necessário e é extremamente necessário trazer transparência, principalmente usando dinheiro público, isso prova que vai ser uma gestão bem feita, né, Max? Reginaldo, a ida de Elon Musk para o governo de Donald Trump vai somar com a eficiência do governo em melhorar a vida dos americanos que vinham aí já nesses últimos 4 anos sofrendo pela forma desastrosa que a esquerda governa. A esquerda não é ruim só no Brasil, a esquerda é ruim no mundo todo. A forma de governo deles é aquele governo de governar para a bolha, para aquele grupinho. Enquanto eles enganam a bolha, que também não dá dinheiro à bolha necessitada, mas que a bolha é idiotizada e acredita. Eles terminam colocando cargas tributárias em cima daqueles que deveriam ter um Estado mais leve, para poder produzir, poder empreender, para poder ter uma vida melhor. E a volta do Donald Trump para governar os Estados Unidos tem essa soma agora com o Elon Musk ajudando ele, que vai ajudar ele no governo. Eu tenho acompanhado as publicações do Elon Musk no Twitter e ele falando que vai procurar enxugar o máximo a máquina pública dos Estados Unidos. Isso é bom. Nós tivemos exemplo de enxugar a máquina aqui no Brasil com o governo Bolsonaro, né? Bolsonaro chegou diminuindo os ministérios, cortando gastos, cortando os impostos. Quando você tem uma carga tributária maior, a sociedade tende a comprar mais. Comprando mais, vai gerar mais receita para o Estado. Ao contrário do que faz o PT. O PT coloca todo mundo na mesma vala, aumenta os impostos absurdamente, gasta muito mais do que deveria, cria cargos para todos os seus parceiros, e aí o Estado começa a viver esse declínio que o Brasil está vivendo. O Brasil não está nada bem financeiramente, economicamente falando. O que nós temos é um responsável pelo IBGE hoje no Brasil colocado pelo Lula para fazer o que o Lula quer, para trazer umas informações que não condiz com a realidade. Nós temos aí a grande imprensa que valida tudo. Nós tivemos aí a Mira Leitão falar até que imposto é ruim, mas faz bem. Uma expressão mais ou menos no tipo, ou seja, não consegue dizer não para o presidente, aí tem que passar pano e criar umas situações totalmente constrangedoras para eles mesmos. Mas os milhões estão entrando na conta das TVs, dos jornais de grande circulação no país para apoiar esse governo.
Mas a questão do Elon Musk vindo para o governo aí, eu acredito que vai ser muito positivo. Até porque é uma pessoa experiente, conseguiu aí vencer na vida com seus projetos de empreender, de criar projetos para benefício da humanidade. É o cara que hoje está mandando foguete para o espaço e trazendo também, pousando em base sem se autodestruir. Ontem a gente acompanhou aí o lançamento da Starship, né? Foi um lançamento muito bom de se ver. Eu acompanhei ao vivo o lançamento. Engraçado que foi a mais de 200 quilômetros céu acima e depois voltou e caiu no mar. Aí ele publicou mais tarde que a intenção dele é, o próximo voo, tentar fazer pousar toda essa estrutura novamente naquela base lá de braços de apoio para não ter necessidade de construir algo que custa tão caro, pensando em colonizar Marte, né? Eu, particularmente, não quero ir para Marte, mas o produto dele chama atenção, a inteligência do Elon Musk e as suas empresas em busca de melhorar a vida da sociedade e o mundo afora. Eu estava assistindo um programa com o Sacani, o Sérgio Sacani, que é um cientista brasileiro, né? Que simplesmente falou isso. Essa postura do trabalho feito, em que os foguetes podem não simplesmente pousar aqui, mas pousar em Marte de forma segura, é o que vai fazer essa colonização em Marte possível, né? Porque vai poder trazer e levar qualquer estrutura ou produtos ou pessoas sem uma perda significativa de materiais, porque construir um foguete é caro e todo equipamento que você puder salvar levando ou trazendo, isso vai economizar dinheiro, né? E vai fazer com que seja realmente possível essa colonização. Como você falou, né? Ele foi a primeira pessoa em que conseguimos provar que foguete realmente dá ré. Isso aí. Vamos com a nossa próxima matéria. O impacto de um segundo mandato de Donald Trump na economia chinesa, a fragilidade da economia chinesa sob uma nova ameaça com Trump na presidência. A economia chinesa enfrenta atualmente um cenário muito mais delicado do que em 2016, e em um segundo mandato do ex-presidente Donald Trump poderá empurrá-la ao limite. Após a notícia da reeleição de Trump, o mercado de ações e o dólar americano subiram, enquanto o yuan chinês caiu, gerando provável apreensão no Partido Comunista Chinês. No primeiro mandato de Trump, a guerra comercial enfraqueceu o crescimento econômico da China, desvalorizou a moeda e aumentou o endividamento. No entanto, a China conseguiu resistir devido à força relativa de sua economia na época. No segundo mandato, Trump prometeu intensificar sua postura contra a China e renomear Robert Lighthizer como representante comercial. Lighthizer, que quantificou o impacto do roubo de propriedade intelectual pelo PCC entre 225 bilhões e 600 bilhões de dólares anuais, defende há muito a dissociação econômica dos Estados Unidos em relação à China, reiterando essa postura em seu livro de 2023, Nenhum Comércio é Gratuito. Desde que deixou o governo, Lighthizer tem atuado no American Foreign Policy Institute, promovendo políticas para responsabilizar a China por práticas comerciais desleais, roubo de propriedade intelectual e danos ambientais. Atualmente, a economia chinesa segue em declínio após anos de tarifas de Trump e Biden, extensos lockdowns do Covid-19 e crescente desinvestimento de países europeus e do G7. A taxa de desemprego entre jovens está nos níveis mais críticos, o setor imobiliário está em queda e a dívida dos governos locais é estimada pelo Fundo Monetário Internacional em cerca de 8,4 trilhões de dólares. Com o PIB da China em aproximadamente 18,2 trilhões de dólares, a dívida pública e corporativa supera 3 vezes o tamanho da economia chinesa. A China tem uma economia muito frágil justamente porque, apesar de a China ser um dos principais exportadores mundiais hoje em dia, muitos dos produtos que você compra na Shein, na Temu, em qualquer outro AliExpress, em qualquer outro site desse nível, que é o sustento da própria China,
Mas a partir do momento que qualquer um desses países, qualquer um país como a Índia ou mesmo os Estados Unidos ou um país subdesenvolvido aqui na América do Sul conseguir fabricar produtos com o mesmo custo-benefício que a China produz em grande escala, isso comprometeria a economia chinesa de alguma forma, né? Quando estavam pensando em fazer uma nova moeda para poder concorrer com os Estados Unidos, a China era uma das mais interessadas em entrar nesse grupo seleto de países em que ia fazer uma segunda moeda. Mas a fragilidade econômica da China hoje está sob ameaça porque o dólar está voltando com força total, né? E com a volta de Donald Trump também, os investimentos dentro do país, aqui nos Estados Unidos, está muito grande. Isso pode afetar financeiramente a China. O que você acha? Olha, temos aí um país que tem um novo presidente, Estados Unidos, e que vai defender os interesses econômicos do seu país, né? O governo anterior, o governo atual, o governo Biden, vinha, de alguma forma, dando essa abertura para que a China pudesse vender mais para o país, mas Donald Trump foi candidato com proposta de fortalecimento econômico dos Estados Unidos. E é normal que ele tenta proteger a economia do seu país, colocando as taxas mais altas de mercadoria chinesa. Vai dar a oportunidade de os Estados Unidos consumir seus próprios produtos ou até comprar de outros produtos de outros países que sejam mais alinhados à política de governo, né? Nós sabemos que o governo trabalha assim, alinhados com seus parceiros internacionais, no sentido de governos, e se beneficia entre eles. O que o Trump não pode fazer é deixar a economia dos Estados Unidos continuar em declínio, porque ele perderá a próxima indicação de presidente, caso ele indique alguém para ser candidato na próxima eleição, e ele não entregar aquilo que prometeu, que é melhorar a questão da imigração e a questão econômica do país, poderá deixar a desejar e ter um resultado negativo no fim do seu mandato. Mas, de fato, ele precisa entregar o que prometeu, e a China vai ter que abrir novos horizontes, né, para exportar mais de alguma forma. Aqui no Brasil, o exemplo que nós tivemos do governo Lula. O governo Lula é um parceiro do Xi Jinping, né, aliado, chama de amigo. E o Lula taxou aqui em 200% a mercadoria chinesa. Quem não pagava em compra de $50, passou a pagar 100%. E também quem já comprava uma quantidade maior de $250 acima de $250, também R$250 acima de R$250 passou a pagar 2 vezes mais o que pagava anterior. Ou seja, se você compra um produto hoje que na China ele custa R$1.000, você hoje vai pagar para o governo brasileiro mais R$1.000. Ou seja, aumentou em 100% os impostos. Prejudicou a sociedade brasileira, prejudicou a China e favoreceu o governo. Mas se o nosso governo entregasse aquilo que ele cobra, seria interessante. Mas, infelizmente, ele não entrega aquilo que ele cobra dos brasileiros em impostos. Entendeu? E aí teve prejuízo em ambas as partes. O país chinês, que passou a vender menos. Hoje, as pessoas que compravam muito para revender não estão mais comprando, porque não vale a pena. E a China, que deixou de ter esse comércio com alto envio de mercadoria para o Brasil. Mas há algum tempo atrás a gente fez até um comentário sobre algumas matérias que a gente falou sobre a China e a relação da China com o Brasil, e o investimento que, eu não vou me lembrar agora, mas o investimento que o Brasil fazia com a China, e que ele aumentou esse investimento em 50% a mais do que antes, investimento de bilhões. Eu não consegui, eu tentei procurar aqui na matéria, que agora, enquanto você estava fazendo o seu comentário, eu ainda não consegui achar. Mas, de qualquer forma, o Brasil está tentando compensar a China com esses impostos, porque cobra os impostos do Brasil, mas com o aumento de um financiamento que o Brasil está fazendo com a China, agora há pouco, com
Eu não me lembro exatamente qual foi o financiamento, se foi com questões de tecnologia, mas teve um aumento de 50% que a China era uma parceira dos Estados Unidos. A gente falou sobre isso, acho que um mês atrás, mais ou menos. Eu vou procurar melhor a matéria e falar. Mas sempre existe uma forma do Brasil beneficiar esses países com algum tipo de financiamento. Ele fez isso com Cuba, fez isso com Venezuela, fez isso com Bolívia, fez isso com alguns países da África e agora está fazendo isso também com a China. Então, mais uma vez, o Brasil fazendo isso com o povo, sacrificando o seu povo em prol das suas próprias ideologias. Né? O Lula, ele é isso aí que todo mundo já sabe, né? O povo é propaganda e para os parceiros é envio de recursos que enche os olhos daqueles que estão precisando. Enquanto o Brasil, ele diz que o brasileiro passando fome, ele pega e manda comida para outros países dizendo que é para matar a fome das pessoas que estão naqueles outros países. Ou seja, é sempre a narrativa. Infelizmente, é isso aí.